Olá, amigos. Vamos dar sequência à série Transição. Hoje vou abordar a transição sob o ponto de vista do Espiritismo. Vou abordar o que Allan Kardec falou no seu livro A Gênese. Nós ouvimos falar muito que os tempos são chegados e que os sinais estão por toda parte. Que tempos são esses? Que sinais? De onde vem essa história que povoa o ideário dos cristãos? A origem está no sermão escatológico que Jesus proferiu aos seus discípulos no Monte das Oliveiras na sua última semana de vida. Sermão profético. Mateus disse o seguinte: Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes: Vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. No Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dessa época? E Jesus respondeu: Acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fome, e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos entregarão para serdes atormentados e matados, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, traídos e odiados, e surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvará. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E logo depois da aflição desses dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bom, provavelmente foi baseado nesse sermão profético de Jesus que João, já ao final da vida, tendo a sua visão dessa fase da existência humana, da transição, João, em seu Apocalipse, a Revelação, volta ao assunto quando fala da abertura dos 7 selos. Ele disse: Tive uma visão, vi um livro selado com 7 selos. Jesus foi chamado a abrir os selos. Quando abriu o primeiro, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro empunha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor. Segundo selo, vi um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Terceiro selo, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Quarto selo, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra,
para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio das feras. Quinto selo. Vi as almas dos que morreram por pregar a palavra de Deus. Clamavam justiça. A cada um foi dado uma veste branca e pedido para esperar chegarem seus companheiros. Sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. O céu se moveu e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Sétimo selo. Houve um silêncio no céu. 7 anjos anunciavam um período de grandes tribulações até a chegada de Jesus. Allan Kardec, no seu livro A Gênese, ele fala sobre o assunto, no capítulo chamado São Chegados os Tempos. São chegados os tempos em que grandes acontecimentos vão ocorrer para a regeneração da humanidade. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? A Terra também está submetida à lei do progresso. Ela progride fisicamente pela transformação dos elementos que a compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da morada guarda relação com o progresso do habitante. A Terra já passou por transformações que a tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. A humanidade progride intelectual e moralmente. Ao mesmo tempo em que a Terra se transforma, os homens se modificam pelo exercício da inteligência, facilitando a vida com o avanço da ciência e da tecnologia. De 2 maneiras mudam os homens. Uma lenta, gradual e insensível, e outra por mudanças bruscas, às quais correspondem movimentos ascensionais mais rápidos, registrados como períodos de progresso da humanidade, tal qual se verifica no crescimento das plantas. Esse movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, limitado a uma raça ou a uma nação, outras vezes de modo geral. O progresso da humanidade se cumpre na conformidade das leis divinas que regem o movimento do universo. Quando a humanidade está madura para subir um degrau, ocorrem os movimentos naturais que proporcionam o progresso. Há espíritos encarregados de monitorar essas passagens. No universo, nada está fora do lugar. O homem, com sua inteligência, sob o ponto de vista da ciência, chegou a resultados extraordinários no campo das artes e do bem-estar material. Falta aprender no campo do bem-estar moral, o que contém a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Esse período em que estamos entrando marcará uma das fases mais importantes da humanidade. É o complemento do estado anterior, como a idade adulta é da juventude. Uma nova ordem tende a estabelecer-se e parte dos homens resiste. Uma mudança radical, como a que está em curso, não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismas gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são só as entranhas do planeta que se agitam, são também as entranhas da humanidade. Dos movimentos dos astros, o homem conhece apenas as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Algumas, no entanto, há as que abrangem longas gerações de seres e até diversas raças, revoluções estas cujos efeitos se apresentam como novidade, ao passo que, se seu olhar pudesse projetar-se para trás alguns milhares de séculos, veria entre aqueles mesmos efeitos e suas causas uma correlação que nem se suspeita. Kardec está falando de algum astro, de algum planeta que tem uma órbita muito maior do que as que nós conhecemos e que, portanto,
os homens da ciência hoje ainda não o conhecem. Talvez esteja falando de Nibiru, que é um assunto que nós abordaremos num outro capítulo. No mesmo sistema planetário, todos os corpos reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são neles solidárias, e nenhum só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Uma efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça. Não é por acaso, nem capricho, que tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência traduz a necessidade de mudanças que levam a revoluções sociais. Se não tivéssemos a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico há nessas palavras. Vê-se ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo. A humanidade se transforma e cada transformação se assinala por uma crise, tal qual as crises de crescimento físico, sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. O mundo dos espíritos experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados, tomando parte ativa nessas comoções. Nada há de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela têm de voltar, sendo, pois, natural se interessarem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam como entre vós. Jesus disse que ocorreriam fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos e sinais no céu, que Kardec acredita serem meteoros. A fraternidade será o eixo da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, que não se assente em base sólida. Essa base é a fé. Não a fé em dogmas, que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam e alimentam antagonismos, mas a fé nos princípios fundamentais: Deus, alma, futuro e progresso. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus é soberanamente justo e bom, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Outro sinal importante e característico do período em que estamos entrando encontra-se na repulsão instintiva que se manifesta contra os ideais materialistas. Com esses sentimentos espirituais, a maioria dos homens pode facilmente imaginar as modificações que daí decorrerá para as relações sociais, onde todos terão por meta caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças, não mais ódio, não mais discriminação de raça, credo e gênero. A nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos. No outro capítulo da Gênese, denominado A Nova Geração, Kardec nos diz: havendo chegado o tempo, sairão da terra os que praticam o mal pelo mal, irão espiar o endurecimento de seus corações em mundos inferiores, ou em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-los avançar. Espíritos melhores os substituirão e que farão aqui reinar a justiça, a paz e a fraternidade. A Terra não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração.
A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra não mais tornarão aqui a encarnar. Em cada criança que nascer, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. A época atual é de transição. Assistimos à partida de uns e à chegada de outros, com os caracteres que são peculiares de seres mais evoluídos. Os novos têm ideias e pontos de vista opostos às velhas gerações. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo, pela natureza das disposições morais, intuitivas e inatas. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espirituais, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a seguir no movimento da regeneração. O que distingue os espíritos atrasados é 1. A revolta contra Deus, por se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. 2. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, ao apego a tudo que é material e sensualidade, cobiça, avareza, etc. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para o homem de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem dificuldade para um futuro melhor. Por meio dessa emigração de espíritos, nem todos serão relegados para mundos inferiores. Muitos voltarão por terem se deixado levar pelas circunstâncias e mau exemplos. Uma vez retirados da influência dos maldosos, em sua maioria verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela pela qual viam quando em vida. Para isso, tem a auxiliá-los espíritos que por eles se interessam em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. O incrédulo, o fanático, o absolutista, poderá voltar com novas ideias de fé, tolerância e liberdade. Ao retornarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Em vez de se oporem às novas ideias, serão seus auxiliares. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Quando a melhora se produz sobre grandes massas, quando se atinge a massa crítica, pode modificar as ideias de um povo ou de uma raça. Em todas as épocas da história, as grandes crises sociais, se seguiu uma era de progresso. Os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de tolas. Mas pensem o que quiserem, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno e então, o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão e, no entanto, se verão um dia forçado a abrir os olhos. Essa é a visão espírita kardecista sobre a transição humana e planetária. Nos próximos capítulos, eu falarei sobre a visão de outros autores e sobre outras visões a respeito do momento que estamos vivendo. E vou deixar então meus comentários para oportunamente, ok? Um grande abraço e até a próxima.